Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Seja muito bem-vindo. A história evolutiva, a biologia moderna e a compreensão da anatomia dentro dos humanos em um conceito complicado, uma história repleta de reescritas e equívocos, para ser corrigida para uma compreensão alternativa, apenas para ser reconceitualizada mais uma vez. Assim, com todas essas respostas confusas, as descobertas arqueológicas e históricas aqui são cruciais para desenvolver a compreensão moderna de nossa própria espécie. Às vezes, olhar para o passado nos dá uma janela para o futuro, auxiliando na compreensão dos genes, ancestralidade e evolução até nossos ossos. Estes têm aplicações práticas na medicina e nos avanços modernos. A partir de agora iremos falar dos locais subterrâneos de Kabardino-Balcaria. Esta história remonta ao século XVI. Então, de acordo com as lendas dos locais, se refere aos anciãos do sexo masculino em partes da Ásia Central, Cáucaso e Bascortostão, criaturas que apenas vagamente se assemelham aos humanos emergiram das entranhas da Terra. Sua altura era inferior a 120 centímetros, ao invés de roupas, preferiam se cobrir com barro ou lama. Nas mãos sempre havia um bastão ou uma pequena lanterna. Os habitantes subterrâneos tinham sua própria linguagem, semelhante a vaias e assobios. Com os misteriosos habitantes das profundezas subterrâneas, as pessoas raramente, mas ainda entravam em contato. Davam-lhes leite ou carne, e também ajudavam em caso de algum ferimento. Em meados do século XVIII, vários hobbits foram adotados por humanos. Eles conseguiram ensinar a fala e descobriram quem são. Descobriu-se que esses são os habitantes indígenas do Cáucaso. Cerca de 3 ou 4 mil anos atrás, gigantes, anões e pessoas comuns viviam nas montanhas. Mas durante várias guerras, os gigantes foram destruídos. Mas eles construíram dolmens e outras estruturas ciclópicas. Os anões viviam nesses edifícios, mas quando as pessoas começaram a caçar gigantes, os hobbits se refugiaram nas masmorras que pontilhavam as montanhas do Cáucaso. Durante a Segunda Guerra Mundial, os invasores alemães notaram que grandes cavidades foram observadas no subsolo. Na tentativa de entrar, eles frequentemente explodiam passagens estreitas para os humanos. Como resultado, ocorreram colapsos e eles não conseguiram atingir a profundidade. Nos anos do pós-guerra, vários entusiastas e pesquisadores tentaram explorar as masmorras. Alguns espeleólogos até conseguiram rastejar várias dezenas de metros, mas não conseguiram mais. Na década de 1990, o pesquisador local Artur Zemshov calculou a localização de grandes arranha-céus subterrâneos usando cálculos matemáticos. Quase todas as montanhas em Kabardia-Balcária têm uma formação semelhante a uma mina vertical, da qual passagens estreitas e retas levam em direções diferentes. Devido à falta de financiamento adequado e à capacidade de rastejar por conta própria, eles tiveram que se contentar com o que foi exposto após os fluxos de lama. Em 1996 e 2004, fortes chuvas varreram as passagens para as masmorras. Um deles até permitiu que uma pessoa se espremesse no chamado eixo vertical. Artur Zemshov, junto com pessoas afins, fez isso. Descobriu-se que a passagem se aprofunda a 160 metros de profundidade. Havia algum tipo de salão lá. No centro dela havia uma pequena pirâmide, com cerca de 8 metros de altura. Havia centenas de pequenos buracos nas paredes, de 60 a 70 centímetros de altura. Provavelmente, habitantes subterrâneos misteriosos costumavam viver neles, embora, quem sabe, talvez eles vivam agora. Um pequeno riacho corria perto da pirâmide e foi levado para algum lugar nas profundezas do assentamento. Infelizmente, a água ajuda não apenas a descobrir novas passagens para complexos subterrâneos. No centro dela havia uma pequena pirâmide, com cerca de 8 metros de altura. Havia centenas de pequenos buracos nas paredes, de 60 a 70 centímetros de altura. Provavelmente, habitantes subterrâneos misteriosos costumavam viver neles, embora, quem sabe, talvez eles vivam agora.
Um pequeno riacho corria perto da pirâmide e foi levado para algum lugar nas profundezas do assentamento. Infelizmente, a água ajuda não apenas a descobrir novas passagens para complexos subterrâneos, mas também esconder. Outro colapso da rocha levou ao bloqueio completo da mina. Infelizmente, desde então ninguém foi capaz de descer a esta masmorra. No entanto, está longe de ser o único. As expedições lideradas por Vadim Chernobrov, a Kabardia-Balkária, deram frutos. Várias minas semelhantes foram descobertas, a entrada de uma delas foi liberada. A descida às instalações foi realizada 3 vezes de 2012 a 2015. Pode-se observar que as paredes da masmorra são perfeitamente planas. Um ângulo de 90 graus é mantido em alguns lugares. O objeto foi claramente feito pelo homem. Mas, o enigma reside no fato de que nenhuma única pessoa ou mesmo a tecnologia moderna é capaz de criar tal estrutura. Corredores muito estreitos. Em alguns lugares, o eixo se expande para 2 a 3 metros e, às vezes, diminui para 25 a 30 centímetros. Todos os galhos têm um diâmetro de 35 a 40 centímetros e paredes perfeitamente lisas. Quando ficou claro que uma pessoa não conseguiria se aprofundar na masmorra, decidiu-se lançar um robô com câmera. Mas ele não conseguiu completar a tarefa, penetrar no salão inferior. A passagem foi fechada com uma porta de pedra. O que está por trás disso é desconhecido. Talvez, por analogia com a descoberta de Artur Zemshov, um salão com uma pirâmide. Vadim Chernobrov, com base no estudo do complexo, compilou vários esquemas de estruturas subterrâneas. Alguém acredita que esta cadeia de masmorras é a cidade dos hobbits, sobre a qual existem lendas entre muitos povos do Cáucaso. O próprio Vadim Alexandrovich assumiu que não eram instalações residenciais, mas algum análogo de fábricas modernas ou estruturas técnicas antigas. Como essas instalações antigas funcionavam, por que e quando foram construídas, e com que propósito uma masmorra de rocha tão complexa deveria ser colocada são enigmas que permanecem sem resposta. Os pesquisadores Artur Zemshov e Vadim Chernobrov deixaram nosso mundo. O mistério das masmorras Kabardia-Balkária permaneceu sem solução. No entanto, os entusiastas ainda estão tentando encontrar a entrada para essas estruturas para estudá-las. Aliás, em 2013, os participantes das pesquisas recorreram à Academia de Ciências para um estudo mais aprofundado das masmorras. Mas a resposta foi inequívoca, e estas formações são de natureza natural e são vestígios de águas subterrâneas. Na verdade, a resposta oficial padrão. Na verdade, a verdade pode ser muito mais interessante.